Bom dia, pessoal. Bem-vindos, todas e todos. Meu nome é João Greco, eu estou aqui na coordenação da Coordenadoria de Gestão de Bens e Serviços, a COBS, da Secretaria Municipal de Gestão. A gente tem feito uma série de oficinas virtuais sobre a nova lei de licitações. A gente fez uma primeira rodada em maio e está retomando agora em junho para uma segunda rodada. E só um primeiro recado, assim, o pessoal falando do áudio, por padrão, todos os áudios estão desabilitados, tá? Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta no chat, fica à vontade. Se for o caso também, sentir mais à vontade para falar, a gente pode abrir o microfone. E é isso, sejam bem-vindos, a gente está super animado. Queria agradecer mais uma vez a parceria com a EMASP, que está validando e dando certificado para essa oficina. A gente teve uma procura bastante grande e maior do que das outras oficinas, então espero que seja de bom proveito para todos e todas. De passar. Então, como eu conversei, a gente deu uma pausa aí de 3 semanas e está retornando agora com uma segunda rodada das oficinas virtuais. A oficina de hoje é sobre instrução processual de licitação. Ela é um pouquinho diferente das outras, que a gente fez mais de operação do sistema, essa é um pouco mais é prática também, mas é um pouco menos ligada ao próprio sistema do Comprasgov, né, que tem sido o foco das oficinas, mas de qualquer jeito acho que vai ser de bom proveito para todos. A gente sempre faz às sextas-feiras, das 10 ao meio-dia, aqui pela plataforma do Teams. Nas próximas sextas-feiras, dia 30 de junho, 7 de julho e 14 de julho, a gente vai fazer uma oficina na semana que vem sobre a elaboração do plano de contratações anual. Na sequência, sobre regras e metodologia para pesquisa de preço e inclusão de itens no CAT-MAT e CAT-SERV. E, por último, nesse segundo ciclo aqui, uma oficina sobre registro de preços, que é a principal atividade aqui de COBS. Passar. A gente está dando só um exemplo sobre materiais das oficinas virtuais, como vocês acessarem, quem não teve a oportunidade de acompanhar as primeiras 4 oficinas e outros cursos que a gente já promoveu aqui desde 2022 como forma de preparação para a implementação da nova lei de licitações e contratações. A gente já tem, então, tudo que foi feito sobre essa lei 1433 e o decreto 62.100 de 2022, que regula no âmbito municipal a nova lei. A gente sempre envia por e-mail aos participantes de cada oficina com base nas informações preenchidas na lista de presença, que eu peço que todos preencham. A gente regularmente coloca aqui no chat para vocês acessarem o formulário e então também prestar atenção. Às vezes tem só que preenche alguma coisinha errada, acaba não recebendo a comunicação e o e-mail corretamente. E vocês podem acessar aqui depois, quem for pegar o e-mail vai ter o link aqui, né? Acesse aqui a página do curso de COBS, mas vocês podem também, pela própria página da secretaria, fazer o caminho lá na Secretaria de Gestão, identificar a seção de COBS e lá na página, na coluna da esquerda, em cursos, que é o último item, vai ter todo esse material disponível. Pode passar, Érica. Então, aqui a agenda de hoje, a gente vai falar de instrução processual de licitação, com orientações de instrução dos processos licitatórios, abordando a ordem dos documentos no sistema SEI e apresentando alguns formulários padrões disponíveis, né? Então, a gente vai focar mais no SEI e o que já tem de documentação para fazer por ali. Além da apresentação, vai ter algumas dicas de uso do formulário padrão para elaboração dos documentos da fase preparatória, que a gente acredita que foi onde teve maior mudança com a nova legislação. E por fim, assim, já um tema adicional, que são dicas e orientações sobre as regras para preferência de microempresas, as MEs, as empresas de pequeno porte. E aí mais alguns lembretes importantes antes de dar início aqui na nossa oficina. A reunião já está sendo gravada, tá? E aí para depois ser disponibilizada lá na nossa página. O link o link da lista de presença está no chat. A gente vai, conforme a oficina for avançando, vai disponibilizar de novo.
As dúvidas, questões podem ser registradas no chat e é importante que identifique com o nome e a unidade que trabalha quando fizer as perguntas, porque tem algumas pessoas que aparecem com identificação de convidado ou que está usando uma máquina de outra pessoa, enfim. Então, para a gente é importante que quando for fazer uma pergunta também coloque o nome e a unidade que trabalha. Quem não se inscreveu pelo formulário da EMASP no prazo não vai receber o certificado, mesmo com preenchendo a lista de presença, tá? E aí, já para a próxima da semana que vem, a gente deve soltar ainda hoje o e-mail com o link para inscrição da sexta oficina e deve ficar disponível, então, até a próxima quinta-feira, ou no período da tarde, as inscrições, ou até esgotarem as vagas. A gente tem uma limitação aqui do próprio Teams. A gente está tendo uma procura bastante grande em relação às nossas oficinas, então pode ser que tenha que a gente não consiga dar, todo mundo que se inscreva consiga participar, mas a gente, na medida do possível, tenta aceitar e contemplar todos e todas, tá bom? Então, uma boa oficina para todo mundo. Já vou passar a palavra aqui para a equipe e a gente volta no final. Obrigado, pessoal. Olá, pessoal, bom dia. Estão me ouvindo? Ah, né, acho que se for tiver Damos. alguém. Ok, obrigado, João. Tá. Para quem não me conhece, né, sou aqui da divisão de licitação, né, Peregoeiro também, Eudes, né, e a gente vai falar um pouquinho aí do fluxo, né, sejam todos muito bem-vindos a essa oficina. E não deixe de se inscrever na próxima, realmente, como o João já frisou, em questão do certificado da EMASP. Tá? As inscrições ficam lá por bastante tempo, onde foi aberto. Quem não conseguiu, infelizmente, foi né, uma perca. Mas aqui a gente tem uma sugestão, tá? Né, não é uma coisa que você vai ter que seguir a regra, tá? Nós estamos dando sugestões para aquela unidade que realmente ela ainda não tem um fluxo, ela fica meio perdida na hora de, o que que eu faço, para onde eu corro, né? Então a gente fez mais ou menos assim uma sugestão, o próprio nome já disse, para que se você quiser seguir esse passo a passo e vai fazendo as suas adaptações de acordo com a sua unidade, tá? Ah, além temos a fase preparatória de proposta, julgamento e habilitação, e a fase de encerramento e licitação. Em cada uma delas, vocês verifiquem que tem o artigo, né? Na primeira é o 53 da 14, na outra é o 54, também da 14133, e no final a gente tem o artigo 71, também da 14133. Tudo aqui é voltado à nova lei, né? A gente não está abordando em nenhum momento o tema da 866, porque ela já, né, já está lá no seu final. Então, na fase preparatória, nós começamos com a área responsável, né, a área responsável, aquela área a requisitante, né, onde ela vai, né, vai providenciar tudo aquilo que está aí, que é o que tem que ter de inicial, né, que é o DFD, o ETP, o TR, que será abordado, né, essas siglas serão abordadas nos próximos slides acho que é o Marcos, né, o diretor do DPE, que vai falar sobre isso. E a minuta do edital e pesquisa de preço, que são o que você que tem que ter, né, no processo, né, inicial, para que e depois vem todos os seus complementos na sua fase. Então, a área requisitante, depois que quando ela faz todo esse levantamento, né, através ou do TPI ou do TR, ela precisa, né, verificar com a sua área de recursos, que é algumas unidades, cada unidade tem um nome, né, algumas são CAF, outras são DIAF, outras, né, é a área que detém a reserva, o recurso. E aí ela precisa verificar se realmente tem aquela reserva. Em seguida, isso vai para o parecer jurídico. Voltando, nós temos a fase da apresentação, né, de propostas, julgamentos e habilitação. Mas para chegar nesta fase, quando o processo ele se inicia, temos dinheiro, ok, foi para a reserva,
aí nós precisamos que alguém autorize essa licitação, que aí é onde entra o despacho autorizatório, que é a autoridade competente, cada unidade tem a sua. Quando a gente fala autoridade competente, não é a autoridade da pasta, né? As secretarias, né, que todo mundo fala, a autoridade competente é o secretário, mas ele sempre delega isso para alguém, né? Ou seja, ele para um chefe de gabinete ou para o coordenador, cada unidade tem a sua autoridade competente. Uma vez autorizado o despacho autorizatório, a vai para a área, né, de licitação, né, no caso, os pregoeiros, né, os agentes, e vai fazer a realização do certame. Uma vez realizado o certame, e juntado em todo o processo, isso vai para o parecer jurídico, onde o jurídico vai verificar se né, através da ata, né, tudo que aconteceu no processo, né, em questão da abordagem do pregoeiro, da negociação, como que for, a documentação, e se tiver tudo ok, o jurídico vai lá dar o seu parecer final, conclusivo, isso vai para o encerramento da licitação. O encerramento, ele se encerra quando a autoridade competente, ele vai lá, que é aquele que é o homologador, que está cadastrado lá no Compras.gov, onde ele vai lá e vai praticar o seu ato, onde ele lá ele pode, de acordo com o parecer jurídico, aquela licitação, ele pode sanear, ou ele pode revogar, ou ele pode anular e adjudicar e homologar. Sabido, né, que agora na nova lei, quem faz essas duas ações no sistema é o homologador, né, é a autoridade competente que está lá para fazer isso. Então, ele já adjudica e homologa, que é diferente do que a gente estava aí no nosso habitat, né, o dia a dia, né? O pregoeiro fazia a adjudicação e o outro fazia a homologação. Hoje não, hoje é uma coisa em conjunto, né? Ele já faz os dois atos. Érica, vê o próximo, por favor. E aqui a gente dá uma visão, né, geral, né, assim, do SEI. Volto a falar, né, gente, é uma sugestão, né? A gente no, né, quem está habituado aí, né, todo mundo acho que já está, né, ou seja, é uma coisa que já faz parte do nosso dia a dia, mas ele ainda, em algumas situações, né, na hora que você vai juntar um processo, você procura, aí você não acha, aí eu só reforço que eu acho que, né, a gente tem que esmiuçar o SEI em questão do que já tem cadastrado, em questão para na hora que a gente for inserir um documento, a gente tem o cuidado de realmente colocar aquele documento, não ficar só colocando na árvore, né? Colocando encaminhamento, aí você complementa, encaminhamento, complemento, ou relatório, complemento. Não, tentar achar realmente aquilo que a gente, né? A gente realmente está inserindo aquele documento, porque quem vai lá no processo, não sei, né? Umas são várias pastas. Dependendo do SEI, né, dependendo do processo, ele fica muito pesado, carregado, né? Então, na hora que a gente vai lá procurar um documento, se ele já tem aquele, já está com a sua nomenclatura correta, você vê quadro de comparativo, opa, você já vai direto no quadro. Aí, se você põe lá planilha, né? Aí até você entrar na planilha, aí de repente não é aquela, aí você fica só perdendo tempo para tentar achar realmente um documento. Então, aqui a gente fez uma simulação mais ou menos do que seria, né, na hora de um processo SEI, na sua ordem, né, e numa forma mais fácil na que você realmente achar a documentação. Então, aqui ela se inicia com a requisição de serviço, né, que é aquela requisição padrão, todo mundo já conhece, né, isso já está lá, não sei, todo mundo já, né, isso a gente já usa desde a época quando era físico, né, mas agora ele já tem, não sei se você pode preencher. Em seguida, nós temos o estudo técnico preliminar, né, que uma vez fez a requisição, eu tenho que fazer o estudo. Ou o termo de referência, e o termo de referência, né, eu não, né, só vou falar o termo de referência, o que ele tem, o que ele vai conter, tá? É a mesma coisa do estudo técnico, ele vai ser saneado lá na frente pelo Marcos, que vai estar passando para vocês o que deve conter em cada um. Uma vez que eu já tenho isso pronto, né, que é o termo de referência, eu vou para o mercado. Deixa eu fazer pesquisa para ver para ver quanto vai me custar aquela aquisição, aquela contratação, né? Essa pesquisa, né, ela é feita tanto em órgãos públicos quanto no setor privado.
Uma vez feita a pesquisa, em seguida, né, se você verificar, é uma outra, tá vendo? É a ordem da documentação. Então, eu fiz a pesquisa, todos aqueles documentos da pesquisa, eles têm que vão lá para o SEI. Em seguida, eu já entro com o quadro comparativo, que eu vou pegar todas aquelas pesquisas, vou criar um quadro e vou demonstrar lá a minha média de valores. Então, eu já vou lá e depois já entro com o meu quadro comparativo. Se eu tenho no meu quadro comparativo, ele já me demonstrou, ele já me apontou qual é o valor que eu preciso, eu já, em seguida, já tenho que fazer o quê? Juntar a minha reserva do recurso, porque eu não posso colocar no mercado se eu não tiver a reserva do meu recurso, se não tiver dinheiro lá para estar fazendo aquela contratação. Coloquei a reserva, ok, então eu tenho autorização. Essa autorização de prosseguimento é aquele que a gente quer o despacho autorizatório, né, onde ou a sua autoridade, né, da pasta, ela vai, não, ok, então nós já sabemos o que nós queremos, como queremos, quanto custa, já temos o dinheiro, ok, pode prosseguir, pode colocar, pode dar prosseguimento. Aí a minuta de, aí já confecciona a minuta digital, e os seus anexos, né, que é aqueles anexos, né, que a gente já está, né, o anexo com o termo de referência, as suas declarações, ou qualquer outro documento que faz parte daquele objeto, né? Cada objeto, às vezes ele tem alguma característica específica, precisa de algum documento extra, ah, algo mais específico. Aí, feito tudo isso, ele tem que ir para o nosso jurídico dá o aval, ver se está tudo ok, né, dá o aval realmente sobre a minuta, né? Se precisa de ajuste, o que precisa ser complementado, se está tudo ok, ok, veio a autorização, o nosso a autoridade ele entra no despacho autorizatório, onde aquela licitação ela pode ser publicada. Aí hoje a publicação, né, a gente já entra lá no e-public, já publica, sai no nosso diário oficial e automaticamente, uma vez que você já tem essa autorização, você vai inserir isso lá no portal e já vai direto no nosso PNCP. Aí, em seguida, a gente já junta o edital. Uma vez que eu coloquei lá no, uma vez que eu divulguei isso no Compras Gov, eu não posso deixar, eu tenho que colocar lá o meu edital, tenho que colocar meu aviso de. A gente colocou aqui, não colocamos todos os documentos para não ia ficar muito extenso, tá? Mas e quando falou em edital, você já sabe, uma vez que você publicou no Compras Gov, você tem que ir lá pegar aquele comprovante realmente que você publicou, que é aquele documento no finalzinho que ele mostra lá que a licitação foi publicada, inclusive no PNCP, etc. Então você junta o seu edital, você junta o seu aviso da publicação. Se você colocar no jornal de grande circulação, você também tem que colocar em seguida o jornal de grande circulação. Ok, parou por ali, parou. Você vai aguardar a sua documentação, vai aguardar o dia do certame. Até lá, nenhum documento entra porque não existe, né? Porque uma vez publicado, só vai entrar depois que realmente o certame acontecer. Aí, aí chegamos no dia da licitação. Aí a licitação aconteceu, foi tudo ok, está tudo em ordem. Então, todos os documentos envolvidos na licitação, todos têm que ir para o SEI. Aí eu começo com é interessante, lá, na hora que você vai juntar essa documentação no SEI, né, aqui a gente colocou como recebimento da documentação da licitação. Então aqui é uma linha, mas aqui ele vai abrir vários leques na hora que você vai colocar, porque o interessante é colocar a proposta isoladamente, porque na hora que eu vou entrar, alguém vai entrar no processo para visualizar, é mais rápido que você juntar toda a documentação em 100 páginas e juntar o documento. E às vezes não colocar na sua ordem, a pessoa tem que entrar lá, você imagina, ficar caçando a documentação. Então eu sugiro, né, interessante a gente colocar lá só a proposta, aí em seguida todas as certidões, né, tudo aquilo que a gente tem, né, de acordo com a IN lá do TCM, aqueles órgãos que a gente tem que consultar, que são as apenadas, né, os idôneos. Então, você junta lá todas as certidões, aí em seguida, sim, aí vem a documentação da habilitação. Então, você tem todos esses três, né, que aí você pode deixar ele separado, e é uma coisa bem mais fácil de você procurar. Eu quero sua proposta, eu quero ver as certidões e eu quero ver a documentação de habilitação. Essa documentação de habilitação é aquela que ele coloca lá no portal e lá ele já engloba tudo. Em seguida, que é o fecho, né, que é a ata da licitação, né? Então você vai lá, você encerrou seu pregão, ele vai te dar a ata ou o relatório, né, que agora é o relatório de julgamento, né, porque dentro
da nova plataforma, né, dentro do novo modelo do Compras Gov, ele te dá essa diferenciação, né? Aí juntou, ok, ali encerrou, tudo que está lá está registrado, está em ata, tudo que aconteceu da negociação do pregoeiro. Aí inseriu a ata, a documentação vai para onde? Para o nosso vai para o nosso jurídico de novo, onde o jurídico ele vai avaliar aí toda a situação, né, de tudo que aconteceu no certame, como que foi, se a empresa contratada realmente ela está dentro dos parâmetros, né, se o pregoeiro realmente teve uma boa ação, se ele negociou, se ele verificou a documentação, se não deixou passar nada, se tem alguma coisa. Então esse é o crivo do nosso jurídico. Teve o ok, o jurídico já deu o seu ok, isso volta, né, volta para a unidade, e a unidade, lá o homologador, né, eu não sei, aí cada unidade tem o seu, sua central, e vai, aí junta o despacho de homologação, e aqui é despacho de homologação, mas aí, né, seria despacho, mas pode ser de homologação, pode ser de anulação, revogação, aí dependendo do caso, mas isso a gente está falando da questão da ordem da documentação. Fez isso, neste caso, foi homologado, homologou, processo automaticamente ele já vai, ele tem que ser publicado, né? Uma vez que teve a publicação, você vai juntar de novo a documentação, isso vai para o setor de recurso, que é aquela nota de reserva que a gente está falando lá em cima, ela vira a nota de empenho, e uma vez empenhado, ele vai para o setor de contratos, onde ele vai, né, preencher a minuta, contratar a empresa, né, assinar, né, fazer aquele pacto do contrato, e em seguida, lógico que aquele contrato é o mesmo procedimento, né, todos os nossos atos, eles têm que ser dada a transparência. Uma vez assinado o contrato, ele vai, né, para a publicação, onde você tem que inserir também a publicação, ou seja, todos os atos, né, que você faz ali toma naquele processo, ele tem que seguir essa ordem, né, não pode deixar nada, né? Tem um contrato e está assinado, publiquei. Então eu tenho que deixar a publicação ali, porque, né, ela tem que estar no processo. Eu não posso, não, não, eu publiquei, mas tudo bem. Aí amanhã não tem como a pessoa ir lá e procurar ou achar ou vir e perguntar. Aí o contrato, a próxima tela já é com Marcos. Então, a minha parte, né, encerrou lá da sugestão da instrução de processo, tá? E obrigado a todos e continue aí com boa oficina. Marcos, é com você. Obrigado, Eudes. Primeiramente, eu quero dar bom dia a todos, agradecer a presença. Estamos com quase 500 pessoas no chat. E, bom, a intenção aqui é a gente falar da instrução processual e de alguns documentos, né? Então, primeiramente, a gente vai falar do documento de formalização de demanda. Antigamente, a gente tinha requisição de serviços ou requisição de material. Hoje, a gente ainda usa esse formulário, mas já está em elaboração e em breve vai estar disponível para utilização no SEI, a formalização de demanda, que, apesar de ter o mesmo nome, são dois documentos distintos. Um deles é o previamente ao PCA, então a intenção é que a gente faça no plano de contratação anual, tem essa formalização de demanda, então ele vai ser um subsídio para formar esse PCA. Isso vai ser o assunto da próxima oficina, então semana que vem não percam, caso vocês queiram saber um pouco mais sobre o plano de contratações anual, vai ser na sexta, nesse mesmo horário. E aqui o que a gente vai abordar um pouco mais, que é o DFD, a respeito da instrução do processo de contratação. Então, independente de ser um bem, um serviço, obra, a gente vai precisar ter esse DFD. E o que deve estar inserido nele, né? A identificação da área requisitante, uma descrição sucinta, né, bem direta do objeto, qual vai ser a quantidade contratada, se for o caso, uma justificativa dessa necessidade, né, por que que precisa fazer essa contratação, uma estimativa a respeito de quanto que vai precisar de cada um deles, a indicação da data para a conclusão dessa contratação, se ela existe um grau de prioridade para essa compra ou contratação dentro do que está disponível, né, e a indicação da vinculação com outro objeto da formalização de demanda, caso seja uma contratação separada, mas que esteja correlacionada com outra contratação a acontecer.
Pode passar o slide, por favor. Após o DFD, a gente vai ter que anexar o estudo técnico preliminar. Esse é um documento que a gente usa para demonstrar, principalmente, a real necessidade da contratação. Então, a gente vai analisar toda a viabilidade técnica dessa solução que a gente pretende implementar e a gente vai construir uma argumentação, uma análise de mercado. Então, tudo isso vai ter que estar dentro do ETP de modo a justificar e observar as diferentes opções que nós temos disponíveis para solucionar o problema que a gente quer, ou para justificar a contratação daquilo que a gente quer fornecer, né? Então, de modo geral, o ETP é indispensável, de modo geral. Porém, existem situações em que ele é dispensável. Todas essas estão cobertas dentro da nossa instrução normativa, que foi publicada no começo do ano. Inclusive, é a nossa informação normativa número 1, de 2023. Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, podem consultar a instrução. E as situações em que ele é dispensável são, principalmente, na dispensa da licitação, que talvez seja o mais comum aqui de todos os itens. Quando você tem uma convocação dos demais licitantes classificados, então você já fez essa contratação e aí você precisa substituir o classificado pelo próximo, então você não precisa fazer um ETP de novo para isso. Quando você já tem um ETP elaborado anteriormente, você vai fazer uma contratação para justamente atender essa necessidade que já foi apresentada, e ela atende integralmente essa necessidade, então, para evitar essa redundância, você já tem esse ETP, pode utilizar o mesmo, e em relação a soluções submetidas a procedimentos de padronização, estão contidos em catálogos eletrônicos. Então, de modo geral, hoje, se a gente entrar no Compras Gov, a gente tem três produtos que já estão padronizados, que é a água mineral, o café e o açúcar. Então, essas três contratações a gente já consegue entrar lá e ver e não precisa fazer um ETP para isso. Além disso, quando a gente for aderir a uma ata, né, já tem um ETP elaborado, por exemplo, nós elaboramos aqui em SEGES um ETP. Você quer aderir a essa ata, você não precisa elaborar outro ETP, né? Você já tem esse ETP elaborado, justamente, como eu falei, para evitar outra redundância, se aqui já foi comprovado a vantajosidade dessa contratação, você pode usufruir disso, né? E aí, em duas situações mais extremas, que são em casos de guerra, estado de defesa, sítio, né? E emergência e calamidade pública. Então, de modo geral, são essas situações em que a gente não vai fazer um ETP. Pode passar. E aí, o que tem que ter nesse ETP, né? Como eu falei, a gente vai buscar caracterizar a situação e como que será essa contratação e quais são as providências que a gente vai adotar e, principalmente, né, que é uma coisa que essa nova lei enfatiza bastante, a questão dos impactos ambientais, que anteriormente não era tão previsto. Então, a gente vai buscar colocar a necessidade dessa contratação, os requisitos que essa potencial contratação busca atender, né? Observar no mercado quais são as opções disponíveis. Então, por exemplo, você quer contratar um software. Quais são os softwares que conseguem atender? Quais são os custos? Né? E aí buscar descrever essa solução, os quantitativos e os valores. Muitas vezes também vocês podem acabar juntando essas duas etapas quando elas forem muito correlatas, então as quantidades e os valores, né? E aí uma parte que é imprescindível, a justificativa para o parcelamento ou não da solução. Então, isso é uma das partes obrigatórias a conter no TP. Então, dizer se a gente consegue parcelar, se a gente não consegue, por que que a gente não consegue, ou consegue. E aí, observar também as contratações que são interdependentes, assim como na formalização de demanda. Muitas vezes, a gente vai precisar fazer uma contratação para o devido funcionamento dessa outra aquisição ou contratação. E aí buscar também, aqui também a parte do planejamento muito forte na 14133 e no nosso decreto 62100, que é esse alinhamento entre a contratação e o planejamento.
Então isso também é imprescindível para uma boa elaboração do ETP, né? Demonstrar o que a gente pretende como resultado e também pensando na efetividade e no desenvolvimento sustentável. Então aqui já aparece a questão ambiental, que vai aparecer de novo ali nos possíveis impactos. Tem também o ponto se a administração precisa tomar alguma providência para viabilizar essa contratação. E, por fim, a viabilidade ou não, a razoabilidade dessa contratação. Então, se ela está adequada e se ela é viável, né? Pode passar. Então, aqui a gente vai mostrar como que é essa instrução processual. Então, inicialmente, a gente vai na parte de controle de processos. Vai aparecer aquela lista de processos que a gente tem na nossa unidade. Vamos selecionar com aquela caixinha de check que tem ali do lado qual processo que a gente quer e incluir o documento, né? E aí, nessa inclusão do documento, pode passar. Vai ter as opções, né? A gente vai preencher os dados, colocar lá a opção ETP. E aí, pode até usar um documento modelo, caso queira, colocar o nome na árvore, se quiser também descrever qual é o assunto. Essa parte é bem é de cada um, né? Como é que preenche. Mas é sempre aconselhável que a gente coloque o nome na árvore adequado, né? Justamente para, como o Eudes reforçou, a gente ter um processo mais limpo, mais fácil de encontrar as informações, principalmente quando tem muitos volumes, né? E aí o nível de acesso, que se divide entre sigiloso, restrito e público. De modo geral, público é sempre preferível enquanto não estiver em fase preparatória do documento. Ainda não trocou para mim. Ixi, será que tá... Oi? Meu tá travado. Ah, foi, agora apareceu aqui, gente. Então essa aqui vai ser a carinha quando você acabar de construir o documento do ETP. Então você pode ver que ele deixa muitas partes para você preencher. Então, o interessado, a gente vai colocar qual que é a área requisitante, escrever o objeto, né? Aí tem uma parte aqui especificar qual vai ser a área requisitante embaixo e qual que vai ser a viabilidade da contratação. E aí uma série de campos que a gente vai trazer aqui só para ficar um pouco mais claro. Então a gente vai clicar na opção de editar o conteúdo e aí são as informações que vão aparecer agora. Então, primeiramente, a gente vai colocar a necessidade da contratação. Vocês podem notar que existe já a referência a qual inciso da IN que a gente citou aqui, a número 1, que você que justifica, né, essa descrição da necessidade. A descrição dos requisitos, levantamento de mercado, essa também faz a referência, e uma breve descrição da solução selecionada. Pode passar. Ixi, o meu está super lento aqui. Então, as estimativas, que também fazem referência. Todos aqueles itens que têm referência direta, eles são obrigatórios. Então, eles não podem ser excluídos do ETP sob hipótese alguma. Tá? Aqueles que não têm a referência direta, eles podem ser adaptados a depender das circunstâncias. Então, a gente tem todos esses pontos que eu elenquei anteriormente, né? Cada um deles num campo. Então, a ideia é que a gente consiga preencher e editar isso de uma maneira fácil. Tá? E um ponto a se destacar em relação ao ETP é que ele precisa ser aprovado pela autoridade competente. Então, você, depois de elaborar esse ETP, você vai colocar seu nome, né, como responsável pela elaboração, o cargo. Se for o caso, tiver mais de uma pessoa, o nome de todos os responsáveis. E, por fim, a autoridade competente que vai aprovar esse ETP. Aqui em SEG, de modo geral, é o gabinete, né? De modo a ficar mais fácil de visualizar, a gente subiu esse videozinho aqui, que é da nossa própria gestão, a respeito de como que a gente monta esse ETP. Então agora a gente vai passar esse videozinho para vocês. Saiba como montar o estudo técnico preliminar no SEI. No menu, abra a página Controle de Processos. Abra o processo licitatório que você está trabalhando. Agora, escolha o tipo de documento.
e no campo de busca, escolha o documento Estudo Técnico Preliminar, ETP. Preencha as informações e clique em salvar. O documento será aberto e agora é só completar as informações. Não se esqueça de clicar em salvar quando finalizar. Pronto, o ETP está montado. Se precisar editar o documento, é só clicar no ícone Editar conteúdo. Atenção! Após produzido, o ETP precisa ser assinado pela equipe técnica e encaminhado para a assinatura da autoridade competente. Ficou com dúvidas? Entre em contato com a Coordenadoria de Gestão de Bens e Serviços pelo e-mail seges_cobs@prefeitura.sp.gov.br. Então, aqui, se vocês quiserem depois voltar nesse vídeo, a gente tem esse link aqui embaixo, né? Quando a gente disponibilizar a apresentação, vai ser fácil de acessar. Então, você consegue depois voltar a esse vídeo, assistir novamente. Em relação aos ETPs, uma dica interessante é que lá no Comprasgov a gente consegue acessar e ver os ETPs que foram montados não só pela nossa WASG, mas todas as WASGs. Então, muitas vezes a gente tem, se não um ETP quase pronto, de acordo com o objeto que a gente quer, um ETP muito parecido que a gente consegue adaptar. Então, não precisa ser um trabalho a ser construído do zero, em muitas circunstâncias, né? Então, é sempre bom a gente poder aproveitar, principalmente quando o trabalho é bem feito. Então, agora a gente vai falar um pouquinho do termo de referência, e depois que a gente elabora a especificação técnica, né, a gente vai acabar elaborando também o termo de referência a partir dessa especificação. A especificação ela é uma parte do termo de referência e ela deve vir no anexo dele. Principalmente se ela tiver muitas informações, então a gente não coloca tudo no TR, coloca uma parte em anexo para poder contemplar tudo aquilo que a gente vai querer contratar ou adquirir. Então, o ETP, ele faz boa parte do trabalho que o TR fazia anteriormente. Então, a gente consegue justificar boas partes do TR apenas referenciando o ETP, porque a gente vai ter toda essa fundamentação a respeito da contratação que a gente pretende fazer já no ETP. Então, a gente não precisa dessa redundância no TR, a gente pode só referenciar no ETP e aí fazer um TR um pouco mais enxuto, né? E buscando também o maior detalhamento possível da contratação ou aquisição que a gente vai fazer. Hoje, nós estamos elaborando 2 TRs padronizados, né? Um sobre materiais e outro de serviço de mão de obra exclusiva, que já estão em fase de conclusão. E esses aqui vão servir para ajudar as unidades na contratação desses desses 2 tipos de material ou serviço de mão de obra exclusiva, né? Então, a ideia é que esses TRs padronizados, eles tenham dicas e instruções de preenchimento para esse tipo de aquisição ou contratação, tá? Então, logo na página de COBS a gente vai ter isso disponível. Hoje, na página de COBS, nós também temos boa parte das especificações que nós usamos aqui. Então, já está disponível lá. Então, muitos itens comuns, imobiliário padronizado já estão disponíveis. A gente atualizou recentemente a página. Então, a especificação está bem atual. Tá. Dito isso, o que tem que ter no TR, né? Novamente, o objeto da contratação. Então, assim como a gente colocou no TR, a gente vai colocar no TR não, desculpa. Assim como a gente colocou no ETP, a gente precisa colocar também no TR o objeto e a justificativa e fazer uma descrição da solução. Então, como eu falei, boa parte dessa parte da descrição a gente pode referenciar no ETP e trazer de volta para o TR. E aí, no quarto tópico, a especificação técnica. Como eu falei, a
gente faz uma versão mais enxuta no TR, mais completa no anexo. Isso quando a gente voltar para o formulário do TR, vai aparecer lá. Aí a gente também coloca as responsabilidades da contratante e da contratada. Aqui em COBs, e onde fazem bastante atas de registro de preço, é importante a gente também delegar não, desculpa, descrever os deveres e responsabilidades do órgão gerenciador dessa ata, né, de como vai ser feito o registro de preços, os modelos de execução e gestão do contrato, estimativa de preço. Então, eu vi aqui no chat, havia um questionamento a respeito de fazer o TR após a estimativa, mas a gente precisa ter todas as características do produto ou do serviço para poder fazer essa pesquisa de preço. Então, de modo geral, o TR ele precisa ter essa estimativa de preço, mas para poder fazer o levantamento efetivo do preço, a gente precisa ter todas as características desse bem ou serviço, né? Adequação orçamentária, se está previsto ou não essa contratação, e os critérios para a seleção do fornecedor, né? Para essa contratação ser feita de acordo com tudo que está constando no termo. Então, aqui a gente vai para a parte da instrução processual. E aí é bem parecido com o ETP. A gente vai colocar, selecionar o processo, né? Clicar no ícone de incluir documento, que é aquela folhinha em branco. E aí, no tipo de documento, nós temos a opção termo de referência. Novamente, a gente vai preencher os dados a respeito do documento, se vai ter algum texto inicial ou não, se vai ter algum nome na árvore, e o nível de acesso. E aí, depois salvar, o documento vai ser criado, né? E aí, essa carinha é a carinha que aparece no primeiro momento. O termo de referência, ele tem muito mais itens do que o ETP, principalmente porque ele vai entrar em pormenores da contratação, coisa que o ETP ele só faz um mapeamento das opções, né, das descrições disponíveis. Então, esse aqui você já tem que descrever melhor a opção escolhida. Pode passar. Você vai clicar na editar conteúdo, né, que é aquela folhinha amarela. E aí vai ter essas opções aqui de objeto, como eu já falei, né, os campos de justificativa, descrição, aí a especificação técnica. Pode passar. Aí aqui você também já tem algumas tabelas inseridas quando você vai falar do modelo de gestão do contrato e da estimativa de preço. Então, é importante destacar que esses modelos, eles servem só para orientar a gente, né? A gente não precisa seguir isso à risca em todas as contratações. Cada contratação tem algumas características e esse modelo serve só para facilitar. Então, muitas vezes a gente vai ter que incluir campos ou excluir campos para que essa contratação tenha a cara do objeto que a gente precisa. Não trocou, peraí. Então, a gente também coloca os critérios de seleção, aí a gente já tem esse campo para escolher se vai ser por preço global, né? Como é que a gente vai definir isso, se vai ser proposta de técnica e preço, quais são os critérios, qual vai ser a modalidade. Então, tudo isso já está previsto nesse modelo, né? Então, a ideia é que a gente preencha e adeque esse TR ao que a gente vai fazer. Nessa última partezinha, a gente já tem também o anexo 1, que é o que eu tinha citado anteriormente a respeito das especificações. Então, aqui é onde a gente vai colocar toda a especificação completa, né, a respeito do objeto, e isso tem que constar. E no final, esse TR vai constar, o Eudes vai falar melhor, mas o TR vai constar como anexo do edital e as especificações também. Então, é importante que isso tudo esteja o mais organizado possível. A respeito da pesquisa de preço, então, eu já vou destacar que nós teremos uma oficina em 7 de julho, a oficina 7, né? Daqui a 15 dias, sobre essas regras e metodologias para pesquisa de preço. Aí o pessoal lá do DGAS DGS, o pessoal da gestão de suprimentos, e que realiza a pesquisa de preço, vai falar um pouquinho mais sobre isso no dia 7.
Então, ela pode ser feita dentro do mesmo processo, né, dentro desse processo que a gente fez, ou em processo separado. Aqui em COBRAS, de modo geral, a gente faz em processo separado, principalmente quando é ata de registro de preço. Até para evitar ficar poluindo o processo, fica mais fácil de referenciar depois, sem que esteja aquele monte de volumes, né. E aí como é que a gente faz isso aqui? A gente inicia um processo relacionado, então na página inicial do processo, a gente tem essa pastinha com 2 setinhas, né, que está, circulado em laranja aqui, e a gente inicia o processo e tem a opção entre a escolha do tipo de processo, pesquisa de preços, referenciais de licitação. Então essa tem que ser a opção escolhida para a gente conseguir fazer essa pesquisa de preço relacionada ao processo anterior que a gente está, fazendo a licitação. E aí agora eu vou devolver a palavra para o Eudes, para falar um pouquinho sobre a minuta do edital. Então quero agradecer a todos pela presença e pela atenção. Você. Ô, Marcos, é a Priscila que vai entrar nessa. Opa, desculpa. Não, mas tudo bem, pessoal. Pode ir, sim, Priscila. Sem problemas. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Priscila. E antes de entrar aqui no próximo tema, que a gente vai falar um pouquinho só sobre a minuta do edital, só para retomar um pouquinho sobre todos os aspectos apresentados até agora na oficina. Essa oficina ela tem, então, como objetivo mostrar essa parte da instrução do processo de licitação e com uma ênfase maior nesta fase preparatória. A gente não conseguiu trazer aqui para abordar para vocês, até para deixar bem claro, todas as fases da licitação, desde a fase preparatória, a fase de julgamento, de habilitação, a fase da adjudicação, homologação, os lances, não dá para a gente abordar tudo numa oficina. Então, a gente tivemos assim um entendimento aqui interno de focar com a parte da fase preparatória, e foi para isso que o Marcos apresentou esses 3 documentos, que são documentos essenciais para a formalização da documentação. E aí, a partir daí, a gente só elencou os demais documentos que se utilizam em todo o processo de licitação. Mas é importante depois ir retomar na legislação e dar uma olhada nos seus processos aí na sua unidade, se está seguindo todos os tópicos, todas as relações de documentos. Então, assim, é uma ideia de apresentar uma sugestão de fluxo para que vocês, ao fazer a licitação, ao montar este processo de licitação, faça aquele checklist básico aí da unidade de olhar um por um se todos os pontos estão dentro do processo. Um item aqui que foi uma pergunta que foi feita aqui no chat, que acho que vale a pena a gente discutir, conversar e aí, assim, colocar nossa opinião aqui com relação a isso, é sobre a portaria da PGM, aquela número 12, que dispensa a análise das minutas de edital. Pois bem, essa portaria, deixa eu até pegar ela aqui, ela traz diversas hipóteses para a dispensa da análise das minutas de editais no processo de licitação. Antes a gente era obrigatório, a gente sempre encaminhava os processos, agora tem algumas hipóteses que elas podem ser dispensadas. Pois vejam bem, ela, no nosso entendimento aqui, ela pode ser dispensada, não que necessariamente elas têm que ser dispensadas. Então, elas podem ser dispensadas. E isso cabe a cada unidade, a cada assessoria da unidade jurídica, avaliar se para o seu processo há dispensa ou não há dispensa, ou formalizar já mesmo um entendimento da unidade nos casos de dispensas, de análise da minuta do edital. Aqui, com certeza, assim, que poderia assim, ser dispensado são os editais que já têm a minuta padrão disponibilizadas pela PGM. Porém, toda vez que você, apesar de ter a minuta padrão, faz alguma alteração nesta minuta, faz uma inclusão de algum item, muda alguma regra que tinha nesse padrão, essa minuta que já tinha sido pré-aprovada pela PGM, ela sofreu uma alteração. Então, entendemos que nesse sentido cabe sim submeter a assessoria jurídica e até elencar, olha, o edital padrão
traz esta informação. Só que para eu poder ter uma eficiência no meu processo, eu sugiro que seja substituído esse item por esse item e encaminha para a assessoria jurídica de vocês para que faça essa análise, tá? Então, assim, é importante vocês terem esta comunicação, a área de compras junto com o jurídico, para fazer a avaliação desta análise ou não da assessoria jurídica da minuta do edital. E já retomando aqui ao tema, que é esse aqui da minuta do edital, como nós colocamos, existem já os editais padrões disponibilizados pela PGM. Nós colocamos aqui nesse link aqui o acesso, então vocês já podem estar acessando. E dentro desse próprio item, existem alguns modelos disponibilizados aqui, que vocês podem estar verificando. Checklist para cotação, checklist para o pregão, a minuta padrão de 14133 para serviços contínuos, minuta do contrato, minuta do edital padrão, concorrência eletrônica aberta e fechada. Então, já tem alguns documentos disponibilizados pela própria PGM que pode ser acessado aí por vocês, e aí fica essa dica aí. Além disso, deixa eu ver... outro item também que a gente achou interessante aqui, comentar aqui, buscando aqui no chat, é com relação ao nível de restrição do processo. Aquela parte que você coloca se o processo ele é restrito, ele é público. Então, cabe avaliar, porque a priori a gente entende o seguinte, todo o processo de licitação, ele é público. Então, teoricamente, ele teria que estar todo disponibilizado. Porém, sabemos que alguns documentos, principalmente na fase preparatória, necessitam ficar restritos, até para que tenha maior competitividade lá na frente, enfim, alguma questão estratégica que ele, de repente, não seja interessante disponibilizá-lo logo inicialmente nessa fase preparatória. Então, esses documentos, você pode colocar esse documento como restrito, sim, até a fase da divulgação da licitação, ao término da licitação. Lembrando que, finalizado o processo de licitação, todo o processo de licitação pela nova lei, eles têm que ficar público, e depois vocês têm que disponibilizar. Então, muita atenção aí, o que você restringe na fase preparatória e o momento adequado depois de você poder estar liberando, deixando esse processo todo público, tá? Pode passar o próximo. Tem uma pergunta bem interessante aqui do chat também que colocaram e que realmente surgem algumas dúvidas. Se o ETP tem validade. Então, com relação à validade do ETP, não necessariamente. O ETP ele não tem uma data, igual uma proposta de preços, 30 a 90 dias. O ETP ele é um documento que você formalizou, ele não tem data. Porém, ele traz dados informados neles que eles precisam ser atualizados. Então, vamos supor que eu fiz um ETP faz 3 meses e eu coloquei lá uma estimativa de preço nele. Hoje, essa estimativa de preço não reflete a realidade. Então, eu vou ter que buscar esse ETP, se eu for utilizá-lo ele numa nova contratação, e atualizar esta informação. Então, o ETP ele não tem validade, porém, os dados que constam nele precisam ser verificados na utilização dele em outra contratação, para verificar se estão atualizados ou não, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sobre a estimativa do valor de contratação. Se ela é feita na pesquisa de preço ou no ETP, e qual seria essa diferença, né? Eu vi que tem até tem uma resposta aqui da Cassiana no chat, que ficou muito boa, mas, gente, é nesse sentido, sobre a estimativa. A pesquisa de preço, ela possui regras bem específicas, determinadas por leis e metodologias que devem ser seguidas. Essas regras, essas metodologias, vocês vão ver na oficina de pesquisa de preços, que faz parte aí do rol das oficinas que a gente vai estar apresentando aí nesse ciclo. E aí vocês vão ter maiores detalhes. A estimativa de preço do ETP é algo mais simplista. Então, ou você pega os valores de uma contratação que já foi feita, para você ter uma noção de qual será o orçamento necessário para esta contratação. Se o valor que vai ser disponibilizado para essa contratação está dentro do seu orçamento ou não. Então, ela não possui essas regras tão rígidas da pesquisa de preço, toda essa análise mercadológica. Então, existe essa diferença.
Por isso que uma pesquisa, uma estimativa de preço no ETP ela é bem mais rápida, é uma coisa que você faz uma busca na internet, dá uma olhada num contrato que já teve dessa mesma contratação anteriormente, enfim, tem N facilidades assim que você chega num valor que você sabe que aproximadamente você vai gastar isso para contratar esse tipo de serviço. Passou o próximo? Então, acho que mais ou menos isso. E se tiver mais algum item que vocês queiram abordar, com relação a esta fase preparatória das licitações, uma coisa, por favor, gente, coloca aqui no chat. Às vezes a gente não consegue responder agora, de imediato, mas a gente costuma fazer um trabalho aqui interno, de depois que finalizado, de pegar todas as perguntas que foram feitas, avaliar se nós respondemos durante a oficina, e se nós não respondemos, a gente costuma fazer depois alguma resposta e uma forma de depois divulgar essas respostas. Aí o próximo tema que nós trouxemos aqui, e é um tema que não está dentro desse processo de licitação, dessas fases do procedimento de licitação, da fase preparatória e tudo mais, mas que tem muito a ver e tem muitas dúvidas que estão surgindo, com relação a essa contratação diferenciada que existe com relação a micro e pequenas empresas. A maioria das pessoas inscritas aqui que nós observamos já trabalham, já atuam na área de compras, poucas que não atuam, então assim, já estão habituadas a trabalhar com a Lei Complementar 123, já conhecem um pouco das micros e das pequenas empresas. Eu vou dar um breve conceito aqui, só para a gente poder nivelar se existir alguém que não tenha muito claro este conceito de micro e pequenas empresas, para depois entrar assim, no que muda com a nova lei, tá? Então, quem se encaixa nas definições de micro e empresas de pequeno porte hoje, que são as conhecidas ME e EPP? São as empresas que têm um faturamento determinado pela Lei Complementar 123. No caso, por exemplo, da ME, é uma receita bruta no ano de até 360 mil. Então, se ela faturou no ano até 360 mil, ela está enquadrada como uma ME. E uma EPP? E uma EPP é a receita bruta entre 360 mil até 4 milhões e 800 mil reais ano. Então, isso define o que é microempresas e empresas de pequeno porte. Lembrando, gente, isso tudo está lá detalhado, depois vocês podem buscar na Lei Complementar 123, tem a legislação aqui no slide, aqui, ó, legislações correspondentes. Para quem não tem tanta familiaridade com esta questão, é só ir fazer essa busca. E nas licitações, como que o pregoeiro, o agente de contratação, consegue comprovar o enquadramento dessas MEs EPPs? Num primeiro momento, na hora que se inicia a licitação, a própria empresa se declara ME ou EPP. E ela faz isso através de uma declaração, seja eletrônica, que vai ser através do próprio sistema, ela vai fazer lá, assinalar um xizinho se declarando como ME ou PP, seja numa declaração, numa parte documental do processo, tá? Lembrando que mas ele deu uma declaração falsa. Essa declaração falsa, ela constitui crime, ele é um crime de falsidade ideológica. Então, assim, o licitante, ele tem conhecimento disso. Então, quando ele faz essa afirmação, subentende-se que essa afirmação é verdadeira. Por isso que a declaração, para nós aqui, como agentes de contratação, é válida, tá? E quais são os benefícios? Aí os benefícios também estão lá na lei. Vejam bem, os benefícios com a nova lei, K 14133, não foram alterados. Permanecem os benefícios. O que alterou é a forma como que a gente permite que as empresas tenham esses benefícios. Quem se enquadra ou não como ME ou PP pela nova lei. Mas a 123 permanece em vigência. Então, as regras estão lá pré-estabelecidas. Então, quais são esses benefícios? É a regularidade fiscal e trabalhista tardia. O que seria essa parte da regularidade fiscal? Para quem já conhece, já participa de licitação, uma empresa, quando classificada como ME ou EPP, ela vence a rodada de lances e ela está numa fase de habilitação, ela pode apresentar posteriormente, não ali no momento, a regularidade fiscal e trabalhista. Veja bem, desde que ela já
tenha apresentado esta certidão nos seus documentos de habilitação no momento da licitação. Então, assim, não é que assim, ela esqueceu e aí se permite o prazo para ela apresentar. Não, ao contrário. Ela apresentou, mas essa regularidade fiscal dela não, a certidão dela deu um efeito positivo, não é aquela com efeito negativo, né? A positiva mesmo. E aí não tá, ou não está dentro da validade, né? Ela tem uma oportunidade de se regularizar perante o fisco e você dá uma oportunidade para ela apresentar depois, no prazo aí de 5 dias, prorrogável, enfim, todo conforme a regra da Lei Complementar 123. Isto permanece. O impact ficto, o que é o impact ficto? Durante a rodada de lance, finalizou a rodada de lance, a empresa que ficou em segundo ou até terceiro lugar, a empresa que estão dentro dos 10% lá do lance, do menor lance, ela tem a oportunidade de ofertar um lance e cobrir uma empresa, por exemplo, de grande porte. Hoje, com o sistema eletrônico, a gente acaba assim, às vezes o pregoeiro nem percebe, porque o próprio sistema já conduz toda essa situação do lance e de fazer a cobertura desse lance, e resolve essa situação do empate ficto, né? Mas permanece sim com a 14133, então é um item que é bem importante a gente ficar antenado aí. As licitações exclusivas, que são as licitações onde a gente deixa de até R$80 mil, a gente deixa lá dentro desse valor as licitações para exclusiva participação das MEs e das MEs e das IPPs. E qual que é o objetivo disso? É fomentar o crescimento dessas empresas. A gente tem, assim, tem vários princípios aí envolvidos, permanecem essas licitações exclusivas. As licitações diferenciadas, que seriam as licitações diferenciadas? É quando eu disponibilizo as cotas para as empresas, está vinculado com as cotas, né? Um percentual de cota para as empresas MEs e EPPs, para que elas possam participar em pé de igualdade e vir a ganhar alguns itens. Senão, as empresas que hoje têm, assim, às vezes, que são grandes, já têm, assim, um estoque maior, alguma coisa, elas, às vezes, não a ME, as EPPs não conseguem concorrer em grau de igualdade. Então, é sempre procurando essa igualdade entre as empresas e fomentando o crescimento dessas empresas. E a subcontratação obrigatória, também colocar em alguns editais de licitação, e aí estão todas as regras da lei complementar, tudo isso permanece, gente, que é a subcontratação obrigatória de você contratar as MEs e EPPs. Vamos para o próximo slide. Só um minutinho aqui para mudar para o próximo. Ah, aqui, mudou. Eu não tinha mudado aqui na minha tela, está demorando um pouquinho. E aqui a gente já está entrando um pouquinho na 14133, né? Quando que esses benefícios da 123, eles não se aplicam mais? Primeiro de tudo, né? E isso não vem da nova lei, ele já vem da Lei Complementar 123 e já é uma prática, né? Já as próprias empresas, elas sabem. Quando elas se desenquadram, o que que é desenquadrar? Desenquadrar é você sair daquela faixa de faturamento. Quando a própria empresa ela sai da faixa de faturamento dela de 4.800.000 ano, ela, pela Lei 123, ela se desenquadra. Isso na lei anterior, antes da 14133, acontecia o quê? Durante o ano, a empresa se desenquadrou, mas ela continuava participando das licitações, porque ela desenquadrava no ano seguinte, quando ela entregava a documentação dela. Então, muitas vezes as empresas participavam nas licitações, esses documentos eles eram aceitos, porque ela ainda estava perante o fisco enquadrada como a MEPP, ela não tinha ainda apresentado a documentação dela. Óbvio que se você fizesse uma busca da documentação dela anterior e demonstrasse esse desenquadramento, ela poderia sim vir a ser desclassificada, entraria com recurso, mas era uma demanda assim um pouquinho mais complexa e tinha uma questão jurídica muito mais envolvida em se discutindo se ela estava ainda enquadrada ou não. E a Lei 14133, ela veio um pouquinho para resolver essa questão do desenquadramento.
se entendendo que agora você não olha mais apenas para o faturamento da empresa quando você vai aplicar os benefícios da 1, 2, 3. Veja bem, eu não estou dizendo que ela não é mais MEPP, eu estou dizendo que a aplicação dos benefícios se alteram agora não mais apenas pelo faturamento, mas sim pelo volume de contratos, né, dos valores estimados do contrato firmado para esta empresa. Então, quando uma licitação, aqui no primeiro item, ultrapassa o valor de 4.800.000, não se aplica nesta licitação aos benefícios de MEPP. Por quê? Porque se a empresa ganhar e firmar esse contrato, teoricamente ela já não está mais enquadrada como MEPP para minha licitação. Então, quando a licitação ultrapassa de 4.800.000, eu já não preciso mais utilizar os benefícios. E esse limite ele se aplica tanto por item quanto pelo valor total da licitação. Outra questão. Quando o valor acumulado de contratos que a empresa firmou no mesmo exercício ano com a administração pública for igual ou superior a 4.800.000. Então, estou querendo dizer o seguinte, a empresa vai participar da licitação como ME e EPP. E ela já tem contratos com a administração pública que ultrapassam o limite da EPP de 4.800.000. Ela, nessa licitação que ela está participando, ela tem direito a utilizar os benefícios de MEPP? Não, ela não tem. Vocês conseguem entender? Eu não sei se eu estou conseguindo ser um pouquinho clara, mas é nesse sentido. Ela está ainda enquadrada como MEPP, só que no próximo exercício da empresa, no ano seguinte, ela vai desenquadrar. Só que nesse ano ela já está. Porém, ela firmou nesse próprio ano, no ano de 2023, por exemplo, contrato com mais de 4.800.000. Então, para nós, na próxima licitação que ela for participar, ela não tem mais direito de se utilizar esse benefício. Obrigada, Deise, ficou claro. E o próximo, e como último item, é se no mesmo ano a empresa já firmou compromissos contratuais com montante igual a 4.800.000, mesmo tendo a data da licitação faturado, não pode mais usufruir dos benefícios da Lei 123. Não tendo faturado, não, né? Não tendo. Então, é o seguinte, a empresa fez um contrato, vamos supor, fez lá em novembro, fechou um contrato que ultrapassou os 4.800.000, não deu tempo ainda dela faturar, então a empresa vai pegar e falar assim, opa, peraí, não é justo, eu tenho direito nessa licitação de utilizar os benefícios de MEPP, porque eu não faturei, esse dinheiro não entrou no caixa da minha empresa. Não, infelizmente, esta empresa não vai poder se utilizar dos benefícios de MEPP, porque a própria legislação já deixou bem claro, não precisa ter faturado, basta ter assinado o contrato. Então, ela vai poder participar da licitação, e aqui a gente colocou até uma regrinha aqui, ó, essas mudanças aqui que a 14133 trouxe, não impede a empresa de participar da licitação, em nenhum momento a gente restringe participação, ela participa, mas impede igualdade com as demais empresas, ela não tem esses benefícios da ME ou PP, ou seja, por exemplo, se numa fase de habilitação, ela não apresentar uma certidão de regularidade fiscal vencida, ela vai ser inabilitada, ela não vai se utilizar dos benefícios de apresentar a certidão tardia, ela não vai ter o privilégio de dar um lance por causa do impacto ficto. Então, tudo isso são observações assim, ela tem condições de participar, porém ela não se utiliza dos benefícios porque ela já firmou o contrato com a administração pública que ultrapassa os limites dela aqui. E aqui é uma sugestão, gente, é uma dica que a gente colocou aqui, como que eu consigo verificar se essa empresa tem ou não contratos com a administração pública que ultrapassam o enquadramento dela. Aí uma dica que nós temos aqui é que na fase de habilitação a gente pode estar pedindo a declaração de contratos vigentes. Essa declaração de contratos vigentes é uma declaração comum em alguns alguns editais aqui federal, mas que a gente pode estar colocando aqui na nossa documentação, é pedir para que essa empresa que se utilizou dos benefícios de MEPP na licitação, na sua fase de habilitação, apresente uma relação de todos os contratos que ela tem firmados com a administração pública e qual é o valor estimado desse contrato. Aí, com base nisso, você vai ter elementos para dizer, olha, não ultrapassou ou não ultrapassou. Então, essa aqui é uma dica que nós colocamos aqui de COBS. E com relação
as micro e pequenas empresas que nós temos, é isso daí mesmo. Então, como a gente falou, não teve muitas alterações, os benefícios permanecem os mesmos, é só essa análise, de desenquadramento que tem que ser verificada com maiores cautelas. É isso aí. Mais algumas observações? Tem uma pergunta aqui do Danilo. Se possuo contrato com uma empresa que utilizou do benefício de MEPP e tomo conhecimento que a mesma firmou um outro contrato com a administração que ultrapassa o limite do benefício, o que devemos fazer com o contrato vigente? Bom, primeiro, aí tem que avaliar toda a situação. A empresa se utilizou desse benefícios de MEPP quando ela participou de uma licitação e ela já tinha assinado um contrato com a administração que ultrapassou o valor dos 4.800.000? Ou esse contrato foi firmado depois que ela se utilizou desse benefício? Tem que olhar aí a linha do tempo da licitação e desses contratos aí, se ultrapassou ou não. Mas vamos supor que seja assim, ele se utilizou do benefício, só que lá atrás ele já tinha fechado os 4.800.000. Então, o que nós sugerimos aqui, como é uma questão muito jurídica e não é uma questão que cabe à área técnica, é instruir todo esse processo, encaminhar ao departamento, a assessoria jurídica de vocês, que vai fazer uma avaliação e vai verificar toda essa linha do tempo e verificar se realmente cabe ou não aí rescindir esse atual contrato que ela tem com a administração ou rescinde o outro, enfim, porque tem que ver toda essa linha do tempo. Por isso que a gente está falando aqui dessa declaração de contratos firmados ser bacana de solicitar aí na fase de licitação. Tá? Mais alguma coisa? Então, pessoal, da nossa parte aqui da área técnica de instrução de processo, o que nós tínhamos para apresentar de fase preparatória é isso. Aí eu vou deixar agora a fala com o nosso coordenador, com o João, e aí se ele quiser fazer mais alguma informação aqui, algum adendo, fica à vontade. Até mais, pessoal. Até a próxima oficina. Obrigado, Priscila. Eu queria agradecer a participação de todas aqui, em especial o Eudes, o Marcos, a Priscila, que fizeram as falas aqui na oficina de hoje. E a gente, assim, recebe muitas dúvidas aqui pelo chat, mas a gente tenta responder todas, tá? Depois a gente vai mandar pelo e-mail ou disponibilizar de alguma forma aqui na página de COBS as perguntas que ficaram sem resposta. A gente tem as próximas oficinas já, como disse no começo, programadas para as próximas 3 sextas-feiras, para falar de outros pontos importantes da nova lei de licitações. A gente tem, paralelamente, também a previsão de lançar alguns documentos padronizados aqui pela Secretaria de Gestão, em especial, a gente está com 2 termos de referência padronizados, um para aquisição única e um para serviços com mão de obra em regime de dedicação exclusiva, que são complementares aos documentos já disponibilizados pela PGM. Isso deve acontecer em breve. E a gente tem esse novo lançamento, a inserção de um novo tipo de documento no SEI, né, o documento formalizador de demanda, que visa também aperfeiçoar os documentos de requisição inicial de materiais e de serviços. Então, a gente está com bastante produção, procurando apoiar todas as unidades aqui na implementação da nova lei de licitações. A gente sabe que tem bastante temas novos, algumas coisas a gente já conseguiu sedimentar o conhecimento e avançar bastante. A gente está com a previsão de contratação ainda de capacitações pela EMASP, tanto EAD como presenciais, que vão tratar também de temas aqui relacionados à nova lei de licitações. Perguntaram hoje sobre o risco, né? Então a gente vai ter uma formação um pouco para um público mais reduzido sobre o reequilíbrio econômico-financeiro e gestão de riscos. Vai ter sobre formação de fiscalização e gestão de contratos, para formação de pregoeiros e agentes de contratação,
sobre o plano de contratação anual e sobre elaboração de termos de referência e o estudo técnico preliminar. Mas, por enquanto, ainda enquanto não sair todos esses cursos pela EMASP, que são mais de carga horária maior e de uma estrutura um pouco diferente, a gente continua aqui com as nossas oficinas. A gente pretende também lançar nas próximas semanas novas instruções normativas pela Secretaria de Gestão, conforme já está indicado no decreto 62.100, então a gente vai ter uma instrução normativa sobre o plano de contratação anual, a gente vai ter sobre sanções, vai ter sobre diversos temas aí que a gente está em elaboração, tá bom? Então eu queria agradecer novamente, a gente teve mais de 550 pessoas na oficina, foi o maior público que a gente já teve aqui. Hoje acabamos um pouquinho antes, né? Teve 1h20 de oficina, mas acho que o conteúdo foi bem explicado, tá? E será disponibilizado para todo mundo. Então, mais uma vez, agradecendo e esperando vocês na semana que vem. Provavelmente hoje mesmo a gente já vai mandar o e-mail com o convite para se inscreverem na 6ª oficina, que vai ser sobre o plano de contratações anual. Obrigado, gente. Então, tchau, tchau, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Boa semana.